ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és, tu és. Cantemos. És o Alfa e Ômega, és o ar que eu respiro. Tu és Jesus, tu és Jesus. Uma salva de palmas a Ele, aleluia. Tem lenha para queimar aí, pessoal, ainda? Fome de Deus. Eu sempre digo, Deus sempre manda um profeta para falar conosco. E essa conferência é uma conferência profética. E Deus trouxe um profeta, eu pensei que fosse lá do sul, ainda do sudeste, lá de São Paulo, para trazer uma palavra para o nosso coração. Eu quero que você receba o profeta desta noite com um forte aplauso, Senhor. Pastor Djalma. Paz do Senhor da igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Eu quero saudar os irmãos também com uma impressão que o Senhor colocou no meu espírito quando cheguei nesse lugar. Quando eu entrei aqui, o Senhor imprimiu uma impressão no meu espírito. Eu queria deixar isso como uma palavra de saudação para a igreja e para todos que aqui estão. A Bíblia deixa claro que Deus é um Deus que está em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente. Mas o Senhor deixou claro na sua palavra que existem lugares que são meninas dos olhos dele. A Bíblia diz que Israel é um lugar como esse, né? Meninas dos olhos, lugares onde coisas especiais acontecem. Deus não está restrito a esses lugares, né? Mas esses lugares são lugares que Deus tem marcas, tem alianças com lugares. Também, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, porque está escrito na palavra. Mas, mais do que uma pessoa, existe uma pessoa que nós não podemos ver, mas ela está aqui, e essa pessoa é Jesus. E, na verdade, quando entrei nesse lugar, a impressão que veio no meu espírito é que essa conferência profética está sendo marcado como um lugar especial. Deus separou esse lugar para acontecer algo especial. E o Senhor me deixou claro que Ele estaria aqui. E enquanto pensava sobre isso, Deus me lembrou o sábio conselho de uma jovem órfã que foi levado como escrava a uma terra alheia, está lá em 2 Reis capítulo 5. E ela, vendo a debilidade do seu senhor, ela deu um conselho para a esposa desse homem. Esse homem chamava-se Naamã. Essa menina não é uma menina que o nome dela está escrito na palavra. Mas essa menina dá um conselho muito sábio. O Senhor me fez lembrar desta palavra. Está ali, em 2 Reis capítulo 5, no versículo 2, ela vai dizer o seguinte: quem dera que o meu Senhor fosse a Samaria. Entenda que ela indicou o local. Não significa que Deus não podia se manifestar em outro local, mas significa que o milagre daquele homem estava para aquele local. Entenda isso. Deus não está restrito a um local, mas Ele indica alguns locais. Locais que são marcas proféticas na nossa vida. Locais que se tornam proféticos na nossa vida. E quando aquela menina aconselhou, falou assim: olha, não é outro local, eles têm que estar em Samaria. E ela assim, eles têm que estar diante da presença do profeta que está em Samaria. A pessoa do representante de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que se aquele homem estivesse no lugar certo, com a pessoa certa, ele teria o que ele precisava. A palavra que Deus lhe colocou no Espírito é: você está no lugar certo. E está aqui a pessoa certa. Entretanto, cabe aqui uma advertência profética.
Aquele homem foi ao lugar certo, encontrou a pessoa certa, mas com a motivação errada. E você pode estar no lugar certo, diante da pessoa certa, se a sua motivação não for correta, você vai embora do jeito que você chegou. Aquele homem estava prestes a perder a promessa e a bênção de Deus, porque a motivação dele não estava naquilo que Deus queria fazer, mas no homem que ali estava. Quando Eliseu, o profeta indicado, mandou Geazi, aquele homem falou assim: não, eu queria que aquele viesse. A motivação dele não estava no poder de Deus, mas estava numa pessoa. E quase que ele perde a bênção. Nessa noite, eu quero começar saudando a igreja da seguinte forma: você está no lugar certo, está aqui a pessoa certa, e que Deus te dê a motivação correta para você não perder nada daquilo que Deus tem preparado nesses dias desta conferência profética. Virão profetas de Deus nesse lugar. Pastor Judá Bertelli chega no sábado, pastor Davi Fernandes chega no sábado. São profetas de Deus. Homens de Deus que carregam algo para esta nação, que fazem diferença nesta nação. Mas mais do que estar no lugar certo diante da pessoa certa, é termos a motivação correta para recebermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Quero agradecer a Deus, a vida da família apostólica, pastor Ibiraci, pastora Raquel, apóstolos dessa casa, tá? Todos os demais pastores presentes, me honra a representação do Conselho de Pastores aqui no nosso meio. Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer a Deus também, de uma maneira especial, a vida da pastora Priscila. A pastora Priscila tem sido um instrumento de Deus, tem cuidado de mim, tem estado nessa cidade, tá? Quero agradecer pela competência, pela paciência e a todas as pessoas que, de alguma certa forma, estão envolvidas com isso. Meu nome é Djalma Toledo, eu sou carioca de nascimento, morei 38 anos no Rio de Janeiro, nascido num dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro. Tá? Eu nasci na favela do Vidigal, né? E não tem lugar mais bonito para você ver, não para morar, né? Não tem lugar mais bonito para você enxergar, né? E eu nasci ali no ano de 1958, não precisa fazer conta, esse ano eu faço 60 anos, né? Dia 11 de setembro, olha que data especial, né? Dia 11 de setembro, eu faço 60 anos. Queridos, eu prometo para você que no dia 11, quando eu fizer aniversário, eu vou na prefeitura tirar meu cartão de idoso. Eu vou botar o meu cartão na frente do carro, ninguém vai me multar aonde eu parar, né? Agora você é idoso, coisa boa, né? Idoso. Meu pai e minha mãe foram grandes exemplos. Minha mãe, uma mulher de Deus, viva até o dia de hoje, com 91 anos de idade, servindo ao Senhor, né? Meu pai levou bastante tempo para entrar nos caminhos da salvação, mas graças a Deus teve a oportunidade de viver os seus últimos 15 anos servindo ao Senhor, se tornou diácono da igreja. Sou casado com a pastora Mirna Toledo, que junto conosco preside uma igreja em São Paulo. Tem 2 filhas casadas, todas as 2 filhas do ministério. Uma filha casou-se há 2 anos atrás, está no Kansas, ali no IHOP, na casa de oração, onde pretende passar os 4 anos e dali, com a graça de Deus, sair para o campo missionário. Ela tem um coração na Itália. E ela decidiu gastar os 4 anos de oração. Ela foi para ali para passar 4 anos em oração. O que me impressionou na decisão da minha filha é que ela é formada, meu genro também é formado, ambos trabalhavam na igreja, e ela queria ir para o campo missionário. Ela falou assim: pai, eu sou criado numa igreja, então eu aprendi a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus. Ela ministra na casa do Senhor faz muitos anos, liderou um movimento de adolescentes na nossa igreja. Ela falou assim: não que eu não precise de conhecimento da palavra, mas pai, eu entendo que ainda falta para mim uma coisa que chama-se cultura de oração. Eu falei: o que você está tentando falar para mim, filha? Ela falou: pai, eu aprendi que na vida existem 3 fases de oração. A primeira fase é quando você tem consciência que você precisa orar. Chama-se consciência de oração. E muitas vezes a consciência vem pela necessidade, ou vem pelo temor. Você ora porque você tem consciência que não pode ficar sem orar. Mas não, vez ou outra a consciência vai embora. E você para de orar.
Existe uma segunda fase, ela estava me explicando isso, uma menina de 24 anos de idade. A segunda fase da vida é quando você tem a disciplina de oração. É o segundo passo onde você começa a entender que se você não criar metodologias de oração, se você não criar horários de oração, tempos de oração, e criar uma disciplina de oração, sabe, você não vai muito longe na oração. Mas ela falou para mim, pai, eu já fiz isso, e eu sou disciplinada, mas tem hora que eu fico indisciplinado. E eu descobri que a única maneira de ter uma vida de oração é quando a oração se torna uma cultura. Quando a oração se torna uma cultura, e você quer ver a força de uma cultura, tenta mudar ela. Quando a oração se torna uma cultura na sua vida, nada te demove da oração. Nada tem um lugar mais importante que a oração. Ela falou, pai, eu não posso ir para o campo missionário enquanto eu não tiver uma cultura de oração. E ali no Kansas, na Hope, todo aluno universitário, ele tem que pagar a sua universidade. E dentro do currículo da universidade, ele precisa ter 4 horas diárias dentro de uma sala de oração. Ele paga para orar. 4 horas diárias naquela sala de oração. E eu fiquei tão impressionado que eu decidi visitar esse lugar. E eu confesso aos irmãos que eu voltei estupefato. Eu voltei impressionado. Sabe por quê? Eu vi naqueles lugares milhares, ouça, sem exagero, milhares de jovens do mundo inteiro que querem orar. Milhares de jovens que gastam fortunas de dinheiro para ficar 4 horas numa sala de oração, num tempo de adoração e oração. Sabe, queridos, eu acredito que o que vai mudar a nossa nação, o que vai mudar esta cidade que faz aniversário no dia de amanhã, é a nossa oração. É a nossa oração. Se o meu povo, que por mim se chama, esse povo se ajoelhar, orar, sabe, se derramar diante da face do Senhor, aí sim eu virei e mudarei a sorte dessa nação. Eu acredito nisso. Minha filha mais velha é ministra de adoração na casa, meu genro também. Graças a Deus, a nossa família tem servido ao Senhor. E eu falo isso com a boca cheia, com tanta alegria, que a melhor coisa que alguém pode ter, e o melhor legado que alguém pode deixar da sua vida, é ter deixado o maior patrimônio de um pai, é ter os filhos nos caminhos do Senhor, servindo com integridade a casa do Senhor. Eu queria dividir com vocês uma palavra. A palavra de hoje, eu a chamo de uma palavra para nos orientar sobre comportamento nesta conferência, para não perder nada. Na verdade, eu quero trazer uma palavra de instrução. O que você pode fazer para sair desta conferência com tudo que Deus tem preparado para ela? Você quer isso? Quantos aqui querem tudo que Deus tem aqui? Tudo. Quantos aqui não querem deixar passar nada? Nada. Diga assim, eu não quero passar nada. Eu não quero deixar de receber tudo que Deus tem. Sabe, queridos, um dia Deus me deu uma instrução sobre esse texto. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Entrando Jesus, foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam-se. Repita comigo, por favor. Admiravam-se. Admiravam-se dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?
e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora, preste bastante atenção no versículo 5. E ele não pôde fazer ali. Eu vou repetir, queridos. E ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E se admirou da incredulidade dele. Então, percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Vá comigo até Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 40, diz assim. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem receber um justo, que é justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta noite a tua palavra, como semente, ela encontre um coração, uma terra adubada, preparada, a fim de que ela possa cumprir o propósito para o qual está sendo lançada. Senhor, nós declaramos que esta semente não será roubada. Esta semente não será sufocada, nem será distorcida. Mas esta semente que a tua palavra encontrará um terreno adubado, preparado, para encontrar-se ali um lugar apropriado, a fim de produzir a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Erga as tuas mãos, se você tem liberdade para fazer, diga assim: o meu coração é esta terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, que é uma semente, ao cair no meu coração, vai prosperar e cumprir o propósito para o qual está sendo lançada. Com o primeiro ato profético, eu declaro que assim vai ser em nome de Jesus. Que nós vamos entender o que nós lemos aqui. Lemos dois textos, que na verdade um texto explica o outro texto. O texto de Marcos capítulo 6, Jesus entra na sua cidade. Jesus não nasceu em Nazaré, mas Jesus foi criado em Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas a cidade do coração de Jesus era Nazaré. Foi onde Jesus cresceu, foi onde Jesus aprendeu as suas primeiras lições, foi onde Jesus estabeleceu ali toda a sua infância, a sua juventude. E como um bom judeu, todos os sábados Jesus estava na sinagoga. Jesus frequentava uma sinagoga naquela cidade. E passa-se muitos anos, cerca de 30 anos. E chega uma ocasião agora onde o menino Jesus, não mais a criança que estava na igreja, não mais o adolescente, não mais o jovem, agora o rabi, Jesus, ele sobe a tribuna da sua igreja. Esse é o contexto. Jesus vai para a sua cidade e ele sobe na tribuna da sua igreja. Agora, queridos, por gentileza, entendam. Eu fui criado numa igreja no Rio de Janeiro. E ali fiquei por muitos anos. Eu ouvi ali pastores ilustres, homens tremendos que edificaram, formaram o meu caráter, me ensinaram a palavra. Como eu fui edificado nesta igreja por tantas pessoas que passaram por aquele altar, que estão na minha memória, as que marcaram. Foi daquele altar que um dia, aos 15 anos de idade, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Foi daquele altar, foi quando ouvi uma mensagem de João capítulo 15, versículo 16, uma mensagem que nunca saiu do meu peito, uma mensagem que me perseguiu, uma mensagem que me estragou para o mundo. Depois daquele dia eu fiquei estragado para o mundo, eu não prestava mais para nada, a não ser para servir ao Senhor. Foi naquele lugar que eu vi Deus operar cura no meu físico. E se tratava de uma igreja tradicional.
Foi naquele lugar que eu conheci a minha amada. Um milagre, uma mulher tão linda, gostar de um homem tão feio. Foi naquele lugar que muitas coisas marcaram a minha face. E eu me recordo da primeira vez que o meu pastor, carinhosamente, me chamou para pregar naquele lugar. Eu confesso que com muito temor, com muito tremor diante do Senhor, ao subir naquele lugar, enquanto foram os passos mais longos da minha vida, eu fiquei lembrando de tantos homens que pregaram ali, tantos mestres das palavras, tantos homens eloquentes, importantes. Agora eu, um garoto, começando a vida ministerial, eu me senti honrado demais. Queridos, eu posso afirmar para você que esta era a experiência de Jesus, assumindo o altar, o púlpito da igreja que ele foi criada, do lugar onde ele ouviu tantos homens eloquentes, importantes, mestres, expressarem a palavra. E agora chegou a vez de Jesus pregar. E é interessante que você observa que o relato sobre a pregação de Jesus é o melhor possível. O texto não afirma o que é que Jesus pregou, mas a Bíblia diz que depois que ele começou a pregar, as pessoas falavam entre si: uau! Da onde vem essas coisas? Significa que, de alguma forma, aquela mensagem tinha trazido um valor, uma impressão. E mais, de onde vem esta sabedoria? Queridos, a minha interpretação do texto é que Jesus pregou uma mensagem bíblica e bem pregada. Porque os pregadores sabem o que eu estou dizendo. O problema não é só você ter uma mensagem, é ter a graça para expor ela. Eu conheço muita gente que tem boas mensagens, mas não tem graça para expor. Jesus teve não só um fundamento de palavra, mas ele deixou graça enquanto pregava, ao ponto das pessoas afirmarem: uau, de onde vem estas coisas? De onde vem esta sabedoria? E o que mais me chamou a atenção é quando a Bíblia afirma: e que maravilhas são essas feitas pelas suas mãos. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que aquela mensagem produziu algum tipo de milagre. Porque maravilhas são milagres. Maravilhas são milagres. O que estava em questão do texto de Marcos capítulo 6. Presta atenção. Ninguém estava condenando a mensagem. Verdade ou mentira? Ninguém estava condenando a sabedoria da mensagem. Verdade. Ninguém estava condenando o resultado da mensagem. Mas onde estava o problema? A Bíblia diz que eles admiravam. Eles falavam entre si, eles admiravam. Uau, que coisa linda, que pregador bom, que garoto novo, vai ter futuro, que coisa linda, que sabedoria. Olha, e que coisas, que maravilhas são essas que operaram. Mas o que surpreende no texto é que depois de admirarem, elogiarem a mensagem, eles começam a conversa entre si, falam assim: não é esse o filho de Maria? Mas estão aqui os seus irmãos, as suas irmãs. A Bíblia diz que eles se escandalizavam-se dele. E o Espírito começou a me falar algo a respeito disso. Não é o que você fala sobre uma pessoa. São as atitudes que você tem com aquela pessoa. E é interessante que a Bíblia diz que por causa desta rejeição à pessoa, não a mensagem. Ninguém rejeitou a mensagem de Jesus, estavam rejeitando o mensageiro. E aqui começa uma lição importante para a geração de Facebook. Vivemos uma geração onde as pessoas perderam a identidade de discipulado, porque se tornaram seguidores de artistas gospel. Pessoas que você admira porque canta bem, porque tem fama, porque prega bem. Agora você nunca foi à igreja dele, saber como ele vive com a esposa dele, saber como é que está funcionando a casa dele, como é que funciona os filhos dele. A geração de seguidores, eles são admiradores. E só admiradores. Tem gente que tem 5.000 admiradores.
estava em questão não era a mensagem, porque a mensagem todo mundo elogiava. O que pegou nesse texto, usando uma linguagem carioca, esqueci de dizer, hoje eu pastorei em São Paulo, uma igreja na cidade de São Paulo, Comunhão Cristã Verdade de Vida. Mas o que pegou na mensagem, não foi a mensagem, foi que eles não rejeitaram a mensagem, mas rejeitaram o mensageiro. Eles não rejeitaram a mensagem, mas rejeitaram o mensageiro. Eu fico preocupado com a geração que tem mania de escolher vasos. E a Bíblia diz que por causa disso, admirava a mensagem, mas condenava o mensageiro. A Bíblia diz que por causa disso, Jesus não pôde fazer ali. Repita comigo, não pôde. Jesus falou assim, um profeta, e agora eu vou ampliar o texto, ainda que pregue bem, um profeta, ainda que tenha uma boa mensagem, se ele não tem honra na sua casa, se ele não tem honra na sua casa, a sua mensagem não tem efeito na vida daquelas pessoas. Estamos na conferência profética, sim ou não? Diga assim, conferência profética. Se houve profecias. E eu vou repetir, se você é inteligente, você vai aprender em cima delas. Porque profecia não é dizer para você, este digo, varão, está lá para a África daqui a uns dias. A palavra de Deus é uma profecia. E a melhor profecia que você pode ouvir é essa aqui. E o que a profecia do Senhor quer começar nesta conferência profética é dizer algo. Querido, cuidado com essa síndrome de escolher vasos. Porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E você tem que tomar cuidado para começar a não rejeitar aqueles que Deus estabeleceu como autoridade. Você tem que tomar cuidado para não começar a rejeitar quem Deus já aceitou. A rejeitar quem Deus indicou. E Jesus afirma, através da sua palavra, que Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Como é que o Todo-Poderoso não pode? A incredulidade e o julgamento do vaso se torna um impeditivo do poder do Todo-Poderoso operar em nós. Mas graças a Deus tem sempre alguns que creem, né? E a Bíblia diz que alguns creram, embora fossem poucos, mas os poucos que creram foram curados. Agora, para ensinar o lado positivo desta verdade, porque isso é o lado negativo da verdade, quando você rejeita o mensageiro, embora você admire a mensagem. Esse é o lado negativo da verdade. Agora, qual é o lado positivo da verdade? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, Jesus diz assim para os seus discípulos. Ele diz assim, aqueles que receberem vocês, presta atenção, ele não está falando sobre receber a mensagem, está falando sobre as pessoas. Aqueles que receberem vocês, porque são meus discípulos, me recebem. Ele está dizendo o seguinte, há um princípio de autoridade. Se você for para Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, você vai ver que Deus diz assim, toda pessoa esteja sujeita a autoridades. Porque não há ninguém em posição de autoridade que não tenha sido estabelecido por Deus. E aqueles que existem foram ordenados por Deus. E quem resiste a essa autoridade, não resiste a pessoa, resiste a quem colocou ele lá, resiste ao próprio Deus, e trará sobre si mesmo condenação. Jesus diz assim, quem receber vocês, porque eu estou enviando vocês, me recebem. E ele diz assim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Já está dando uma fisgada de Nazaré, que recusou ele. E para ficar mais bonito ainda, ele diz assim, quem recebe um profeta. Entendeu? Não é a profecia, o profeta. A pessoa do profeta. O enviado de Deus. Quem recebe o profeta. Reconhecendo que ele é profeta. O que é profeta? A voz de Deus. Quem recebe o profeta, reconhecendo que ele é profeta, receberá a recompensa do profeta.
E o texto vai andando adiante, ele vai dizendo assim: você não pode rejeitar ninguém. Você não pode rejeitar o justo, você não pode rejeitar nenhum dos discípulos. E Deus diz, quando você honra a pessoa porque ela está enviada, porque ela está debaixo de autoridade, você jamais ficará sem recompensa. E é em cima desta verdade que eu quero caminhar sobre 4 recompensas de honra. 4 recompensas, porque a Bíblia afirma que a partir do instante que você recebe o profeta, que você recebe aquela pessoa, porque ela está enviada por Deus, Deus libera a recompensa para aqueles que recebem o profeta. E é uma história da Bíblia, eu queria que você fosse comigo até lá, 2 Reis, capítulo número 6. Na 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 8. Eu quero falar sobre 4 recompensas de honra. Porque se a Bíblia diz que nós não somos e não ficaremos sem recompensa a partir do instante que nós tenhamos atitude de honra para com o profeta. Nesse texto eu quero trabalhar 4 recompensas para a honra. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Fique atento ao texto. Havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Passamos um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia, chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ela ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: diz-lhes, tu nos tens tratado com muita honra. Agora, o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e seu marido já é idoso. Então disse Eliseu: chame-a. E chamando ele, ela se pôs na porta. Disse Eliseu: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás ao filho. Respondeu ela: Senhor, não iludas a tua serva. A mulher, porém, engravidou, deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Esse texto me fala sobre 4 recompensas da honra. Algum tempo atrás tive acesso a um livro, e eu li uma frase que ela me chamou muita atenção. Um grande escritor americano, ele disse: tudo que você admira, você atrai. Chama-se Mike Murdock. Ele escreveu um livro assim: tudo que você admira, você atrai. E eu tenho visto, ao longo dos muitos anos de ministério, muitos pregadores repetirem esta frase: você atrai aquilo que você admira. Entretanto, quando eu leio o texto de Marcos capítulo 6, sem querer contestar o meu irmão, eu digo que esta verdade é uma verdade parcial. Porque se tudo que você admira, você atrai. O povo admirou a mensagem de Jesus, mas não recebeu nada. Sabe o que eu descobri? Que o que você admira e honra, você atrai. Eu vou repetir. Tudo que você admira e honra, você atrai. Sabe por quê, queridos? Porque a admiração é uma verbalização. Eu entrei nesse lugar e falei: puxa, que lugar gostoso. Admiração. Chegamos aqui e diz assim: olha, que estrutura maravilhosa. Admiração. Teresópolis é uma cidade linda. Admiração. Admiração são verbalizações, palavras verbalizadas. Mas é interessante que você vai ver na Bíblia Sagrada que a palavra, quando verbalizada, mas não acompanhada por ações, ela é condenada.
Tiago diz, não ameis somente de línguas. De que valor tem amar sem cuidar? Você não pode dizer que ama aquele que você não vê e não faz alguma coisa de amor por aquele que você vê. A verbalização, elas têm que estar acompanhadas de atitude. E a admiração acompanhada de atitude é honra. E honra traz benefício. Não é só o que eu declaro, não é só o que eu digo, mas é o que eu digo e eu faço. É isso que traz a recompensa. Se você for para Isaías capítulo 1, estamos diante de uma conferência profética. Eu não vou poupar aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, amém, queridos? Estamos diante de Isaías capítulo 1. O que é Isaías capítulo 1? É Deus chegando e dizendo assim, gente, quem foi que pediu esse culto para vocês? Eu já estou cansado da oferta que vocês fazem. Está lá Isaías capítulo 1. Esse louvor de vocês está me trazendo cansaço. Eu não suporto mais ouvir isso. Olha lá em capítulo 1. E Deus explica, sabe por quê? Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que é que Deus está falando? Que a verbalização de amor, quando não acompanhada de uma atitude de amor, não produz nada. Sendo assim, não é aquilo que você admira que você atrai, é aquilo que você admira e você honra, isto você atrai. Quando eu olho esse texto, qual foi a primeira expressão desta mulher? Admiração. Ela verbaliza para o seu marido, ela diz assim, marido, vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Verbalização, admiração. Mas ela não parou por aí. Ela falou assim, eu não quero só admirar o homem, eu preciso ter atitudes que acompanhem as minhas palavras. Por isso, façamos para ele. Façamos para ele. Façamos um quarto. Vamos confortar esse quarto. Vamos colocar ali. Querido, é uma verbalização acompanhada de uma atitude de honra. E por causa deste comportamento, de usar os lábios de maneira positiva, expressando palavras de admiração, e acompanhada de atitude de honra, essa mulher recebeu 4 grandes recompensas. A primeira recompensa da honra, que eu vejo nesse texto, e que é uma verdade para a minha vida e para a sua vida, e que eu quero liberar nesta conferência profética. Toda atitude de honra é uma semeadura. Toda atitude de honra é uma semeadura. E toda semeadura, como disse o pastor Ubiraci, toda semeadura tem uma colheita. Não existe semeadura sem colheita. É bíblico. Você vai ver isso Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 9. Você vai ver em vários textos da Bíblia a respeito disso. A Bíblia diz que o semeador ele tem que ser o primeiro a desfrutar da colheita. Porque não existe atitude de colheita, de honra, de semeadura, se não houver colheita. Entretanto, eu quero falar sobre 2 verdades pouco pregadas sobre colheitas. Primeira verdade. Quando você semeia o que você tem. Verdade ou mentira? Ninguém semeia o que não tem. Quando você semeia o que você tem. A Bíblia diz que essa mulher tinha posse, essa mulher era rica. E qual foi a semeadura que ela fez? Ela começou semeando um jantar. Ela foi servir um jantar para aquele profeta. Ela serviu um jantar. Todas as vezes que passava por ali, ela fazia uma comida gostosa para aquele profeta. Mas a impressão que eu tenho é que um dia aquela mulher falou assim, é pouco. É muito pouco. Só um pratinho de comida para ele é muito pouco. Eu tenho condições de honrar melhor. Querido, como eu amo pessoas generosas. O que é generosidade? Generosidade é quando você dá mais do que as pessoas esperam, mais do que é preciso. Eu gosto de dizer a diferença da fidelidade para a generosidade. Fidelidade é quando você faz aquilo que você prometeu fazer.
É quando você faz aquilo que você tem que fazer. Deixa eu dar um exemplo sobre isso aqui. Por exemplo, eu sou casado há 34 anos. Um dia eu cheguei no altar, lá na Tijuca, no Seminário Batista Teológico Sul do Brasil, quando me casei, 14 de janeiro de 84. E eu falei para minha mulher, eu vou cuidar de você. Por toda a minha vida, eu vou te amar. Eu vou ser fiel a você. E nesses 34 anos, minha esposa teve câncer. Nesses 34 anos nós passamos muitas provações. E pela misericórdia de Deus eu pude cumprir os meus votos. Agora, querido, não é porque eu cumpri meus votos como marido de 34 anos que eu preciso ficar me garganteando, viu? Sou fiel. Querido, fidelidade. Você não prometeu que ia ser fiel? Então, se você foi fiel, não fez mais que sua obrigação. Eu não aguento quando eu estou no gabinete e chega um cara, pastor, eu tenho sido fiel por 25 anos à minha esposa, pastor. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Por que você está achando que fez grande coisa? Foi você que prometeu, rapaz. Se você foi fiel, não fez mais do que sua obrigação. É que na igreja. Quer ver outra coisa para mim que é difícil de lidar? É quando chega um crente na minha sala e diz assim, pastor, eu tenho sido dizimista fiel, pastor. E o Kiko? Se você é dizimista, você não fez mais que sua obrigação, está escrito aquilo que Deus mandou você fazer. Por que fica garganteando, sou dizimista, sou dizimista? Querido, quando você entrou na igreja, você esqueceu de ler as letrinhas atrás do contrato, estava escrito, você tem que ser dizimista. Porque está na palavra. Está na palavra. Então, se você é fiel no dia, você não fez mais que sua obrigação. Agora, o que é generosidade? Generosidade é quando eu faço mais do que aquilo que eu me comprometi. Como marido, se além de cuidar da minha esposa, eu decido dar para ela, sabe, um sapato novo, uma viagem para Paris, uma bolsa da Louis Vuitton. Deus vai me dar graça, um dia eu vou dar para ela, fica tranquilo. Quando eu decido levá-la para comer no restaurante, não porque é aniversário de casamento, nem aniversário dela. Sabe o que isso é generosidade? É aquilo que você faz a mais do que aquilo que você se comprometeu. Voltando para a igreja. Se além de dar dízimo, você trabalha na casa do Senhor, você é um ofertante compulsivo, você está envolvido na obra do Senhor, aí você foi generoso. Generosidade é quando além daquilo que você está comprometido em fazer, você faz além. Para mim, essa mulher, ela tinha um coração generoso. Ela já estava ofertando na vida do profeta um prato de comida. Só que ela pensou, falou assim, eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Ela chega para o marido e fala assim, amor, é muito pouco. É muito pouco. Vamos fazer um quartinho para ele? Para que ele possa vir aqui todas as vezes deitar. Um dia o Espírito Santo me trouxe uma clareza sobre esse texto. Por que aquela mulher decidiu construir um quarto em cima da casa dela? Podia ter construído uma casa do lado. Ela tinha dinheiro para isso. Podia ter comprado um sítio. Mas ela construiu em cima da casa, sabe por quê? Porque ela não queria só honrar o profeta, ela queria conviver a mais com o profeta. Porque uma coisa é você ter 2 horas no almoço. Outra coisa é você ter um profeta na sua casa, dormindo, ter mais tempo com ele. Isso significa, ela honrava ele. O que ela estava interessada era nele, no que ele carregava. A honra estava no fato de que ela gostava de quem ele era. E não só o que ele falava. Por isso ela construiu um quarto. E eu tenho descoberto que você semeia o que você tem. E no mundo natural, se você planta um caroço de manga, vai dar o quê? Planta um caroço de goiaba, vai dar o quê? Planta um caroço de abacate, vai dar o quê? Porque no mundo natural, você sempre vai colher a mesma espécie que você planta. Mas no mundo espiritual, nem sempre é assim. Esse texto me ensina algo. Que no mundo natural, pode ser assim. Mas Deus tem uma verdade espiritual diferente sobre colheita. Porque no mundo espiritual, você planta o que você tem. E recebe o que você precisa.
Deixa eu tentar te provar isso no texto. Eliseu estava recebendo muito daquela mulher. Havia muito investimento, muita semeadura na vida dele. Aí ele fala assim, tem que ser feito alguma coisa por ela. Ela não pode só semear, ela tem que colher. E ele manda Geazi e diz assim, chama ela. Ele diz assim, e aí? O que dá de se fazer por ti? Cabeça de ofertante, né? Ela falou assim, eu não preciso. Porque a cabeça dela é, eu já tenho dinheiro, para que eu quero mais dinheiro? Eu semeei dinheiro, para que eu quero dinheiro? Eu não estou bem com o meu povo, é isso que ela está tentando dizer, eu estou bem, eu não preciso de dinheiro. Eu não estou dando dinheiro porque eu quero dinheiro. Eu estou dando dinheiro porque eu quero honrar. Coisa gostosa, quando tem gente assim, né? Estou dando dinheiro porque eu quero honrar, porque eu sou generoso. Não estou atrás de dinheiro. Essa foi a resposta dela. Aí quando Geazi vem com a resposta, Geazi fala assim, Eliseu fala, está errado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Repita comigo, Deus não fica devendo nada para ninguém. De novo, Deus não fica devendo nada para ninguém. O que aquele profeta está falando assim, descobre o que ela precisa. Aí Geazi falou assim, olha, eu já andei mexendo nessa casa aqui e descobri que ela não tem filhos. E para piorar, a idade de procriação do marido dela não dá mais. Em outras palavras, usando o meu português chulo, desse mato não sai mais cachorro. Não tem como ter criança nessa casa mais. Aí Jesus chama ela de volta. Quando chamou de volta, falou assim, você tem semeado muito na nossa vida. Você tem nos honrado muito. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, você semeou o que você tinha. Dinheiro, construção, casa, comida. E agora Deus vai te dar como colheita o que você precisa. Você vai receber um filho. Sabe o que eu tenho descoberto, pastor Biratã? É que essa verdade tem muito crente que não entendeu ainda. Porque se tivesse entendido, não vinha trazer 10 real para receber 100 real. Porque a cabeça de muito crente é assim. Eu trago 100 real porque eu quero 1.000 real. Eu dou 1.000 real porque eu quero 100.000 real. Eu descobri que no mundo espiritual, você dá o que você tem, mas você colhe o que você precisa. Muitas ofertas que você trouxe no altar do Senhor, e que nunca voltou na mesma espécie, voltou em proteção, saúde, voltou em trabalho, voltou em família, voltou em filho, voltou em salvação. Porque no mundo espiritual você dá o que você tem, mas Deus sabe o que você precisa. E tem muita coisa que você ainda não entendeu, mas você já colheu faz tempo. Segunda verdade sobre colheita. Existem sementes que são guardadas estrategicamente por Deus. Existem sementes que Deus separa estrategicamente. Eu vou lhe provar isso na Bíblia. Há um texto em Esther, onde um homem chamado Mordecai ou Mardoqueu, ele semeou a proteção da vida do rei. A Bíblia diz que em certa ocasião o rei ia ser morto por 2 homens. E Mordecai semeou a proteção da vida do rei, denunciou aquilo. E a Bíblia é detalhista quando diz que ficou escrito, preste atenção, ficou escrito no livro das crônicas daquele reinado. Preste atenção, aquela semeadura ficou escrito no livro das crônicas daquele reinado. O que era crônica? Como se fosse um diário. O livro das crônicas é um diário de acontecimento. Ficou registrado no livro das crônicas. Certo dia, um homem chamado Mordecai protegeu o rei. Passa-se muitos anos. E você não vê na Bíblia nenhuma colheita desta atitude. Nenhuma colheita desta atitude. Só que um dia, aparece um inimigo de Mordecai, chamado Amã. Esse homem, endemoniado, decide matar Amã. Decide matar Mordecai. Cria uma forca, arruma um decreto.
e faz uma comemoração com a sua família, dizendo assim: amanhã, nessa forca, a forca aqui, ó. Amanhã nessa forca, Mordecai vai morrer. Na noite que antecedeu a morte de Mordecai, a Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei. Pode ir lá. Está em Esther capítulo 4. Deus tirou o sono do rei. Querido, o rei perde sono. Come, bebe, dorme. Mas é outro princípio espiritual, Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio que Deus inclina para onde Ele quer. Está escrito em Provérbios 21, capítulo 1. O coração da autoridade é como um rio na mão de Deus. E naquela noite, Deus pegou o coração do rei e deu uma inclinadinha, tirou o sono do cara. E ele, sem sono, manda chamar um cronista. Deixa eu usar aqui a minha imaginação santificada. O que é isso? É aquilo que não está escrito, mas eu imagino que pode ter sido assim. Então não é heresia, só imaginação. 3 horas da manhã. Bate alguém no cronista. O rei está mandando você ler alguma coisa para ele, que ele quer dormir. Quando você quer dormir, é um troço bem chato, né? Vai lá, o rei quer dormir. Vai contar uma historinha para ele. Querido, imagina aquele homem chegando lá. Meu Deus, o que é que eu vou ler para o rei? Abre em qualquer lugar. Só que aí, mais uma vez, Deus dá uma inclinadinha no coração da autoridade. E sabe onde cai? Ele começa a ler. Certo dia, 3 horas da manhã, certo dia, um homem chamado Mordecai protegeu o rei. Aí Deus vai lá e mexe de novo no coração do rei. E o rei pergunta: qual foi a sua recompensa? Jesus deixa claro que toda honra tem recompensa. O texto de Mateus capítulo 10 diz assim: jamais ficará sem recompensa. Repita comigo: jamais. Jamais ficará sem recompensa. Aí Deus dá aquela inclinadinha e ele pergunta: o que é que ele recebeu? Qual foi a sua recompensa? E se você não conhece o fim da história, aquela forca que Amã fez para matar Mordecai, foi nela que ele foi enforcado. E no dia seguinte, ele saiu do corredor da morte para se vestir de primeiro-ministro. Sabe por quê? Porque ele havia semeado honra um tempo lá atrás. Segundo a verdade sobre semeadura, tem certas sementes que você depositou no altar do Senhor, que Ele nunca liberou recompensa, porque está escrito nas crônicas do céu, para o dia que você mais precisar. Isso chama-se direito legal. Sabe, existem certas coisas que você fez para Deus, certas ofertas que você colocou no altar, que Deus propositalmente, na sua soberania, Ele decidiu não liberar, porque está escrito nas crônicas do céu, porque no dia que você mais precisar, Deus vai pegar este direito legal e vai liberar esta recompensa sobre a sua vida. Porque nenhuma atitude de honra fica sem recompensa. Queridos, eu tenho recebido muita gente na nossa igreja que tem vindo de outros ministérios. Assim como tem muita gente do nosso ministério que tem ido para outras igrejas. E quando a pessoa chega lá dizendo assim: pastor, trabalhei naquela igreja em 1924, eu era cuidador do estacionamento. Em 1932... eu virei limpador de cadeira. Em 1944, eu tomei conta da portaria. Em 1955, pastor, eu fui ordenado diácono. Em 1962, pastor, eu fui presbítero. E sabe o que aconteceu comigo? Da noite para o dia, pastor, me jogaram fora. Agora não quero mais brincar, não. E sabe o que faz? Você anda lá no último banco, como se Deus tivesse dificuldade de alcançar o cara lá no último banco. Errado. Cara, não entendo porque o cara que está triste
Ele vai sentar no último banco. Parece que Deus vai esquecer de você lá. Não adianta fugir de Deus, não. Salmo 139. Como fugirei da tua face? Eu tenho dito algo, queridos. Se você trabalhou para uma igreja, mas se você trabalhou naquela igreja para Deus, se você trabalhou para a igreja para Deus e não recebeu nenhuma recompensa do homem, está escrito nas crônicas do céu. O problema é se você trabalhou para o homem naquela igreja. E se o homem não te deu recompensa, você trabalhou para ele, é só colheita do interesse. Você bajulou que ele não devia bajular. Filipenses capítulo 4. O pastor me deu liberdade para falar. O pastor que me trouxe falou que eu normalmente eu estava até 3 da manhã. Não vou chegar tão tarde não, porque eu sou meio batista e tenho horário. Mas eu vou até onde o Espírito deixar, amém? Queridos, se você trabalhou para Deus, está escrito em Filipenses capítulo 4. Quando Paulo diz assim, queridos, agradeço porque vocês renovaram o cuidado de vocês para comigo. Entretanto, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu aprendi a viver com muito e já aprendi a viver com pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está ensinando o seguinte, ó, presta atenção. Que bom que você está me abençoando. Mas se você não abençoar também, e o Kiko? Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim, quem cuida de mim é Deus, quem vai pagar a minha conta é Deus. E se você quiser fazer parte disso, muito bem. Se você não quiser, e o Kiko? Mas no versículo 14, depois que Paulo diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele disse assim, todavia, fizeste bem. Ele está dizendo assim, não é que eu preciso das vossas dádivas, ele fala isso claro, não é que eu preciso do seu dinheiro, mas você fez bem em participar, não porque eu tenho necessidade, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E ele explica, sabe por que você fez bem? E ele termina o texto dele assim, porque isso vai aumentar o vosso crédito. Sabe o que ele está dizendo? Quando você traz dinheiro na casa de Deus, quando você trabalha para Deus, você está aumentando o teu crédito com Deus. O dinheiro que você traz para Deus, você aumenta o crédito com Deus. Se você traz para o homem, você aumenta o crédito com o homem. Se você trabalhou para Deus, você está pegando crédito com Deus. Você trabalhou para homem, você tem crédito com o homem. E Paulo faz questão de terminar o texto dizendo assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, vos recompensará. Segunda verdade sobre colheita, é que Deus nunca vai ficar devendo nada para você, ainda que você não tenha recebido a colheita daquilo que você fez para o Senhor, seja dinheiro ou seja trabalho, ainda que você não tenha recebido, está guardada nas crônicas do céu e será liberada. E eu declaro que esta conferência profética é um ato de liberação de direitos legais, coisas que você plantou em toda a sua vida, numa conferência profética, num lugar especial, haverá recompensa e liberação de colheita. Primeira recompensa da honra daquela mulher é que ela deu o que ela tinha, ela recebeu o que ela precisava. Toda semeadura tem colheita. Segunda verdade, toda atitude de honra libera sonhos antigos. Quem conhece a cultura daquela época, uma mulher tinha o seu valor naquela época, porque ela era mãe de filhos. Quando uma mulher não gerava filhos, era como um sonho que nunca aconteceu.
Você quer saber sobre isso? Olha o desespero de Sara. Olha o desespero de Ana. Ana chega ao ponto de desespero que ela chega para o seu marido e diz assim: você não me ama. Como se ele fosse responsável de dar filho para ela. Porque ela estava desesperada. Havia um sonho no coração dela, desde a sua infância, de ser mãe. E pior, já chegou uma idade onde o marido dela não podia lhe dar filhos. Eu estou falando sobre um sonho impossível de acontecer naturalmente. Mas a segunda verdade é: quando você faz semeaduras de honra, através de verbalização, admiração e atitudes, Deus libera sonhos antigos, ainda que pareçam impossíveis. Aquela mulher semeou honra na vida do profeta, e ela colheu sonhos que estavam perdidos. Quem aqui tem um sonho que nunca se cumpriu? Quem aqui tem um sonho que não se cumpriu? Eu libero que nesta conferência, se você tiver atitude de honra, o Senhor vai liberar sonhos, ainda que pareça impossível aos seus olhos. Receba isso em nome de Jesus. Terceiro benefício da honra. São 4, já vou terminar. Toda honra produz proteção. Faz assim com o dedo. Colheita. Diga assim: toda honra produz colheita. Diga assim: toda honra produz sonhos antigos. E terceira verdade: toda honra produz proteção. Se você for até o capítulo 8 desse mesmo texto de Reis, 2 Reis capítulo 8, é uma continuidade de 2 Reis capítulo 4. A Bíblia diz que, começa assim o texto: certo dia, Eliseu foi à casa da mulher, se referindo a essa mulher, e disse para ela: mulher, vai embora dessa cidade, larga esta cidade. Querido, olha que conselho. A mulher era rica, o marido dela era fazendeiro, está no capítulo 4. O marido dela tinha terras arrendadas. Toda a história da mulher estava naquela cidade. Agora chega o profeta e fala assim: ó, vaza, sai dessa cidade, porque haverá um juízo sobre esta cidade. E será um juízo de 7 anos sobre essa cidade. E porque você teve atitude de honra, Deus está te protegendo antes da desgraça chegar. Queridos, a coisa ficou tão feia naquela cidade, está em 2 Reis capítulo 8, que 2 mulheres tiveram o desatino de fazer um trato. Uma matava o filho e comia, e a outra matava o filho e comia. Olha o nível do desespero dos 7 anos de fome. Aquela cidade passou uma prova enorme. Mas sabe o que eu quero dizer para você? É que por causa da honra, aquela mulher recebeu a proteção antes da desgraça chegar. Pastor, o que você está tentando falar? Qual a aplicação disso? Eu quero dizer para você: não importa se o lugar onde você mora vier estar debaixo do juízo de Deus, ou se o país que você habita está debaixo do juízo de Deus, ou se a empresa que você trabalha entrar debaixo do juízo de Deus, a honra vai te proteger. E antes da desgraça chegar, Deus te tira de lá. Quarta verdade, eu encerro com esta verdade. Repita comigo: se a honra não proteger, a honra restitui. A quarta verdade é que toda atitude de honra libera a restituição. Se você voltar para o capítulo 4, você vai perceber que esse menino, que foi colheita de honra, um dia veio a morrer, trabalhando para o pai. E aquele menino morreu. Pastor, a honra não protegeu o menino. Eu amo a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a mulher pegou aquela criança, que era a recompensa da honra dela. Contratou um funeral. Chorou e depois enterrou a criança. Verdade ou mentira? Mentira. Aquela mulher pegou aquela criança
E sabe o que ela fez? Me ajuda aqui, irmão. Para um pouquinho de tocar aí. Fica aí, fica aí. Pode ficar aí. Ela subiu as escadas. E ela colocou a criança na cama que ela fez para o profeta. Eu vou repetir. A criança veio a morrer. A honra não protegeu. A mulher sabia tanto o valor da honra, que ao invés de chorar, sepultar a criança, ela subiu as escadas do quarto que ela fez para o profeta. E a Bíblia diz que ela colocou na cama que ela fez para o profeta. Saiu, foi encontrar o profeta. Quando encontra o profeta pergunta: está tudo bem com você? A mulher: tudo bem. A cabeça dela: só morreu meu filho, mas está tudo bem. Aí ele faz a segunda pergunta: está tudo bem com seu marido? A mulher assim: está tudo bem. Está tudo bem com seu filho? Só morreu. Querido, só tem uma forma de você entender esse comportamento. Não é negação. É convicção de que a honra dela não privaria ela do que ela tinha direito. A Bíblia diz que o profeta vai até lá. Deita sobre aquela criança. E ressuscita aquela criança. E devolve para a mãe. Quando a honra não protege, a honra restitui. Vamos ficar em pé, por gentileza. Amanhã continuamos. Diga comigo assim: toda honra. Diga assim: toda honra feita a Deus tem benefícios. Diga assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Honra é verbalização, admiração, mais atitude. Diga assim: em Nazaré eles falaram, mas não fizeram, não receberam. Em Mateus, Jesus diz: quem honra, porque faz, porque recebe, jamais ficará sem recompensa. Há 4 recompensas de honra. Fala, há 4 recompensas de honra. Primeiro, toda honra libera colheita. Segundo, toda honra libera sonhos antigos. Terceiro, toda honra libera proteção. E quarto, toda honra, quando não protege, restitui. Eu quero fazer um ato profético para esse primeiro dia de conferência profética. Eu comecei falando sobre a expressão no meu espírito que Deus me falou. Que você está no lugar certo. A pessoa certa está permeando este lugar. E você precisa ter a atitude certa. Ouça, durante essa conferência, honre essa conferência. Honre essa conferência. Honre financeiramente essa conferência. Honre aos seus pastores e aos seus líderes. Honre esse lugar. Honre trabalhando nesse lugar. E eu profetizo que até esta conferência terminar, a sua atitude de honra vai ter liberações de benefício sobre a tua vida. Digo isso diante do Senhor, com temor
e com tremor. Pastor, elogio é honra? É. Mas não é toda honra. Vimos isso. Pastor, dinheiro é honra? É. Mas não é toda honra. Elogio não é a honra mais importante, mas precisa ser dito. Dinheiro não é a coisa mais importante na honra, mas precisa ser colocado. Pastor, o que é mais importante? Quando você faz atitudes de admiração através de palavras, mas também colocando diante do Senhor o que você tem, seja seu dinheiro, seja o seu tempo, seja a sua oração, seja a sua vida, honre ao Senhor e você jamais ficará sem recompensa. No combate profético nesta noite, eu quero trazer um momento de liberação, de restituição. Eu perguntei ao Senhor, qual seria a nossa oração final? E Deus falou assim, já nesta noite Deus vai começar a restituir. E eu quero colocar um testemunho para que você possa ser incentivado. Primeira igreja que eu pastoreei era uma igreja pequena. E certo dia eu estava pregando e entrou uma senhora com um lencinho na cabeça. Característica de uma pessoa que estava num tratamento de câncer. Nós éramos poucas pessoas e era muito fácil reconhecer uma pessoa diferente com um lencinho na cabeça. E quando terminou o culto, eu queria me aproximar dessa mulher, ela foi embora. Eu fiquei triste, comecei a orar. No domingo seguinte ela voltou. E assim ela fez por alguns domingos. Sempre quando terminava a mensagem ela ia embora. Eu pedi a minha esposa que esperasse ela na porta para tentar se aproximar dela. E um dia estava pregando uma mensagem em cima de Joel sobre o tempo da restituição. O tempo de Deus restituir as coisas. E daquele noite, daquela mensagem que eu preguei, Deus me tomou profeticamente para ter um tempo como esse que nós vamos ter aqui. Liberação de restituição. O Senhor diz, restituir-vos-eis os anos consumidos pelo gafanhoto. Restituir-vos-eis. E aquela mulher veio à frente pela primeira vez. E nós oramos sobre a vida daquela mulher. E me recordo que pela graça e misericórdia de Deus, não fui eu que orei, para que eu não tivesse glória nenhuma. Quem orou foi a avó Celina, uma senhora de 78 anos. Foi quem orou por ela e pôs as mãos sobre ela. Assustadoramente, aquela mulher não veio mais ao culto. Por vários domingos. E nós não tínhamos endereço dela. Um dia ela veio para o culto. Me procurou e falou assim, pastor, eu quero contar um testemunho. Naquele dia eu tomei posse daquela palavra. Eu sou uma pastora. E o câncer me afastou do ministério. Eu estava muito desgastada e triste por causa disso. Eu amo a Deus, mas eu não tinha mais ânimo. Porque eu perdi a saúde, eu perdi dinheiro. E eu me levantei muito quando eu tive que colocar um carro no tratamento. E aquele dia quando você orou, eu falei, Senhor, me dá um sinal da tua restituição. Pastor, eu saí daqui. 3 dias depois, ligou uma pessoa para mim e me deu um carro 0 quilômetros. Mas por se tratar de um parente, eu achei coincidência. Até que 15 dias atrás, quando eu voltei de uma viagem, eu fui fazer os exames. E não por causa da quimioterapia, mas por causa do poder de Deus, eu estou totalmente curado. Restituição. Deus colocou algo no meu coração. Uma noite de restituição como recompensa da honra. Uma noite de liberação de restituição. Eu não sei se você precisa ser restituído de algo físico, de algo material, ou quem sabe até mesmo de algo espiritual, um ministério que está apagado, um ministério que ficou para trás. Amanhã eu quero falar sobre o propósito, no propósito tem a provisão. Amanhã eu quero falar sobre em todo propósito tem a provisão. Eu sei que tem muita gente
que tem um propósito, mas não está tendo a provisão. Nós queremos liberar a provisão do propósito amanhã. Mas nessa noite eu quero trazer palavras de restituição. Eu não vou chamar à frente. Você conhece, você e Deus. Enquanto adoramos, coloque diante de Deus o que é que você gostaria de ver restituído na sua vida. E depois nós vamos orar sobre isso. Aleluia. Aleluia. Deus de amor, nós suplicamos o seu poder. Aleluia. Deus de amor, Você não está impedido de chegar ao altar se você quiser. manifesta Se você desejar, pode chegar ao altar. o seu poder. Clame isso comigo, vamos lá. Deus de amor, nós suplicamos o seu poder. Deus A liberação de poder nesse lugar. Manifesta o seu poder. Receba a restituição. Deus de amor, nós suplicamos o seu poder. Deus de amor, Receba. manifesta o seu poder, pois eu sei que se eu clamar, o Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Noite de restituição. Pois eu sei que se eu clamar, Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Aleluia. Pois eu sei que se eu clamar, o Senhor derramando poder. Diga, pois eu sei que se eu clamar, derramando o seu poder. Se você precisa de uma restituição, esteja aqui à frente ou no seu lugar. Põe a mão no teu coração. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na impressão que o Senhor colocou no meu espírito nesta noite. Há um tempo de restituição. Seu poder. Você tem trabalhado, restituído. Eu quero declarar em nome de Jesus que as sementes que você plantou, sementes financeiras, Sim. sementes de tempo, sementes ministeriais, sementes de honra para homens e mulheres de Deus dessa nação. Eu declaro que o tempo que você gastou servindo ao Senhor, ainda que não tenha havido recompensa da parte dos homens, eu declaro que os recursos que você colocou por honra na casa do Senhor, nesta noite, eu libero no mundo espiritual a restituição daquilo que você perdeu. Se você perdeu saúde, receba a restituição. Se você perdeu bens, receba. Se perdeu emprego, receba. Se perdeu um ente querido,
precipitadamente, precocemente, receba. Se você perdeu o casamento, receba a restituição. Se relacionamentos foram roubados, receba a restituição. Se você foi traído e você perdeu o ministério, espaço, lugar, nesta noite, como profeta, debaixo desta conferência profética, nós liberamos, receba a recompensa da honra. Em nome de Jesus, receba a recompensa da honra. Em nome de Jesus. Aleluia. Pois eu sei que se eu clamar, me ouvirá, derramando seu poder. Pois eu sei que se eu clamar, o Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Pois eu sei que se eu clamar, o Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Pois eu sei, se eu clamar, derramando o seu poder. Deus te amou, nós suplicamos o seu poder. Deus te amou, manifesta o seu poder. Suas vozes, Deus, nós suplicamos o seu poder. Deus já manifesta o seu poder. Pois eu sei, pois eu sei. Derramando. Com fé, declare com fé. Pois eu sei. Poder. Brade, vamos lá. Pois eu sei. Poder
milagres, prodígios. Libere, 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 profecia e cura, salvação. Libere, 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 libere. Esses dias, Senhor, milagres, milagres, prodígios. Libere, 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 profecia e cura. Esses dias aqui, ó Deus, salvação. Libere, 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 libere. Deus de amor. Deus de amor. Nós suplicamos o seu poder. Deus de amor, manifesta o seu poder. Mais uma vez, Deus de amor. Deus. Nosso, aleluia, o seu poder. Oh, Deus de amor, manifesta o seu poder. Pois eu sei que se eu clamar, derramando o seu poder, pois eu sei que se eu clamar, o Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Mais uma vez. Pois eu sei que se eu clamar, o Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Pois eu sei que se eu clamar, o Senhor me ouvirá, derramando o seu poder. Deus já, nós suplicamos o seu poder. Deus de amor,
Amanhã, 10 horas em ponto, nós vamos começar. Não vai haver atraso, amém? Pastor Djalma vai continuar amanhã. Vou até tirar, depois dessa palavra, vou até tirar hoje você do hotel, vou levar você para minha casa. Geralmente ficam lá em casa, mas lá em casa nós estamos atravessando uma mudança. Eu falei, meu Deus, mas a gente vai rascar pro lado de lá, né? Lá tem um quartinho do profeta lá. Todos os profetas passam naquela cama. Eu creio que serão dias proféticos. Eu creio que Deus vai restituir ministérios aqui. Curas, restituição virá, tenho certeza. Pai, nós te agradecemos pela noite de hoje. Pai, é só o começo de tudo que o Senhor vai fazer até domingo à noite, Pai. Nós estamos com o nosso coração aberto, disposto a receber tudo que o céu tem para nós essa noite. Nesses dias, ó Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai. E amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui novamente, recebendo, mergulhando tão profundo no Senhor, ó Pai. Libera os céus, ó Pai. Nos leve em paz agora para casa, guardado e protegido pelo Senhor. Guarda, Senhor, guarda, Pai, a nossa entrada e a nossa saída, que os anjos do Senhor venham nos cercar, Pai. Cerca a nossa casa contra todo nível de retaliação, contra todo nível de contra-ataque. Cerca a nossa família, cerca tudo que é nosso e tudo que leva o nosso nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Não saia antes de abraçar, a pessoa que está do lado só olha até amanhã às 10. Vamos começar amanhã até 10 horas, amém? Vamos começar às 10. A gente vai terminar 1 hora antes do jogo. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram.